Paz, igreja, pode se sentar. Vamos liberar três do culto, os menores e os escolhidos, com conexão. Amém? Uma atitude muda destino. Amém? Então nós vamos falar hoje de uma pessoa que ela atitude vida. Amém? Em Marcos 12, que vocês abram a Bíblia, em Marcos 12, falar de uma viúva que ela mudou o destino. Amém? Palavra. Vindo, porém, uma pobre viúva, deixou 2 pequenas moedas, que valiam meio centavo. E chamando seus discípulos, disse-lhe: em verdade vos digo que esta pobre viúva deixou mais do que todos os que na arca deixaram mais. E então, essa viúva, ela fez o impossível, o improvável. Ela atraiu os olhos de Cristo. O momento da oferta, Jesus também está de olho. E ela está registrada em 2 livros. Mudou o destino. Provavelmente na casa dela nunca mais faltou nada. Ela mudou o destino da vida dela. E ela está registrada. Nós aqui, como igreja do Senhor, nós temos que atrair os olhos de Cristo. Como que eu atraio? Vou atrair? Preciso ter fé. A senhora teve fé. Muitas das vezes, falta nos crentes é fé. E chega na hora de ofertar ou dizimar, falta fé. E você perguntar para a crente, vai dizer que tem fé, mas tem mesmo. Essa senhora, ela deu o que ela tinha. Deu mais do que todos. Nessa versão, ela fala que era meio centavo. Eu quero que... Põe a foto aí, irmão. Nós temos um trabalho na quarta-feira. E nós também levantamos oferta lá. E as crianças ofertam. Quase, irmão. Está vendo? E teve uma... Vocês estão vendo ali? Teve uma criança que a gente conhece, é uma menina, provavelmente deve ser uma menina. E ela ofertou tudo o que ela tinha. Isso atrai os olhos de Deus. Basta eu ofertar com amor, ter fé. Não é o valor, mas sim é ter fé. Fé. Ser dizimista é ter fé. Eu tenho que crer no impossível. O que, pastor, eu tenho que pagar o dízimo. Irmão, se eu tiver que pagar, o que devo, não é meu, é do Senhor. Uma atitude muda destino. Uma atitude muda uma casa. Como que eu mexo com isso? Tendo fé. Simplesmente fé. Essa criança deu, sabe, Deus devia ter ganho, sei lá. E ela ofertou. A gente nunca falou para eles fazerem isso. Então toda vez eles trazem lá as moedinhas. Revertido para eles. Essa criança teve o que ela tinha de valor, um anel. E quantas vezes a gente tendo e não faz? Nós estamos no meio de uma reforma nessa igreja. E como que a igreja vai fazer uma reforma se não tiver os mantenedores? Então precisamos que todos essa conscientização, menina, tendo fé. Amém? Então nós temos ali as maquininhas, no bolsão atrás ali tem os envelopes. Nós temos as maquininhas e tem o QR Code. Hoje, com essa tecnologia, todo mundo faz Pix, né? Então, se sintam à vontade. Os dizimistas, aqueles que
não são dizimistas, deixaram de ser, renovem a aliança, voltem a ser dizimistas, aproveitem essa oportunidade e voltem. Amém? Jesus está de olho, Ele está de olho, Ele só quer a nossa atitude. Amém? Vamos orar. Obrigado, Pai, por esse momento, Senhor, obrigado por essa atitude, Senhor. Eu lhe peço em nome de Jesus, multiplique na vida de cada um dos nossos dizimistas e dos nossos ofertantes. Que o Senhor traga e faça o milagre. Amém. Sinta-se à vontade, pode trazer aqui na frente. Obrigado. Aleluia. Vamos dar um aplauso para Jesus? Prepara aí para nós o videozinho aí da... Irmãos, permaneçam aqui, irmãos, só um pouquinho. Você sabe que, às vezes, talvez você já viu, já pôde estar lá, como uma prestação de contas, mais um testemunho, um despertamento para você, saber o que nós estamos fazendo, já faz um bom tempo, não é agora, mas com estrutura maior, com estrutura melhor. Então, eu pedi para a Kátia e para o Hilton preparar um pequeno trabalho, rapidinho, né? Porque hoje você está vendo aqui essas crianças, né, cantando, louvando a Deus, que nós acreditamos na nova geração. E eles vêm sendo aprendendo como adorar a Deus, servir a Deus, né? Preparamos o vídeo, se puder apagar as luzes aí, mas só quem sabe aí, tá? Senão pode desligar os aparelhos todos. Um diácono aí, rapidinho, que sabe, tá? Se não sabe mexer ali, peça para o Luiz, porque senão desliga tudo, tem vários painéis, né? Isso. Joga lá para nós, para a gente assistir aqui, celebrar a Deus, este trabalho que está
pastor está pregando hoje de manhã aqui e à noite lá em Guaratuba, né? Então tem que ter um pouquinho de retorno para não estourar toda a voz. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, 48, versículo 1 em diante. Depois nós vamos ler até o 4 e depois vamos saltar um pouquinho, porque o texto é muito longo. Nós vamos ler depois do 11 em diante. Vamos ler agora do 1 ao 4. Passadas essas coisas, disseram a José: seu pai está doente. Então José tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó: eis que seu filho José vem visitá-lo. Israel fez um esforço e se sentou na cama. Então disse a José: Deus Todo-Poderoso, uma cidade de luz na terra de Canaã, e me abençoou e me disse: eis que eu farei fecundo e multiplicarei. De você farei de povos, e à sua descendência darei esta terra como propriedade perpétua. Versículo 11 agora, vamos pular um pouquinho. Então Israel disse a José: eu não esperava ver o seu rosto outra vez. Eis que Deus me permitiu ver também os seus filhos. E José, tirando-o de dentre os joelhos de seu pai, se prostrou com o rosto em terra diante dele. Depois José pegou os 2 filhos e o colocou diante do pai. Pegou Efraim com a mão direita para que ficasse à esquerda de Jacó, e Manassés com a mão esquerda para que ficasse à direita de Israel. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, mesmo sendo Manassés o primogênito. Israel abençoou, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes meninos, que por meio deles seja lembrado o meu nome e o nome de meus pais Isaque, que cresçam e se torne uma multidão sobre a terra. Amém? Pai, esta é a tua palavra, nos ilumina, nos inspira, Senhor. Queremos ministrar aos teus filhos para a tua honra e para a tua glória. Digam todos amém. Irmãos, eu quero compartilhar nesta manhã com vocês um tema que ele é bastante abrangente, mas eu quero extrair alguns ensinos dessa passagem bíblica sobre construindo uma família forte. Diga comigo: construindo uma família forte. Quem deseja ter uma família forte? Quem deseja ter uma família forte? Então, o primeiro ensino que eu quero te dar, que você nunca termina de construir a sua família. Depois dos filhos vem os netos. E quem alcançar os bisnetos, aleluia. O Paulo deu um glória a Deus, já está com uma cambada de netos, está na esperança de ser bisneto. Mas eu quero que você preste muita atenção, irmãos, aqui. Eu quero te compartilhar ensinos que eles não são extraídos de uma pedagogia morta. Eles são construídos ao longo da minha vida, vivendo na minha casa e observando em outras famílias. Esse texto, irmãos, ele é algo assim, com uma profundidade, que nós não vamos conseguir dissecá-lo todo nesta manhã. Não tem tempo para em todos os pontos de ensinos que tem esse texto.
Mas observe algumas coisas. Aqui nós temos personagens interessantes. Jacó, ou Israel, José e os seus 2 filhos, Efraim e Manassés. E quando nós para Jacó, eu quero que você entenda isso. Alguns estudiosos, eles dizem que Jacó é a maior tipologia que serve para nós de exemplo o que Deus pode fazer na vida de um homem perfeito. Jacó é um dos maiores exemplos. Talvez Jacó e Pedro. Mas veja, Jacó é a representação de toda a humanidade cheia de engano, de jeito. Ele é um cara muito esperto, mas Deus trabalhou ao longo da vida. Deus escolheu ele para construir uma nação. Deus escolheu ele. Nós podemos ver isto no texto, né? Quando fala que o menor seria ao maior dentro do ventre da sua mamãe, né? Rebeca, ele já era o escolhido, já havia um propósito. Então, observe uma coisa, a construção de Jacó vai ser levado para a sua família. E eu quero que você entenda como é que, mesmo a gente falhando, quem acha aqui que falhou no início da formação de sua família? Eu falhei um monte, falei um monte de bobagem, tomei um monte de atitude. Mas por isso que eu quero te falar, ainda há esperança. Aleluia. O que a gente não pode perder é a esperança, irmão, de ser transformado e ver a transformação da nossa família. Ah, mas eu falei aqui, eu não sei, isso. E de repente, talvez até um relacionamento que você quebrou, porque você não tinha princípios. E hoje você está construindo uma nova família. Mas observe uma coisa, irmãos, que eu quero que você entenda. No texto, ele cita 2 vezes, meu pai, Abraão e Isaque. 2 vezes ele cita no texto isso. É uma conversa que ele vai transferir a bênção como uma transferência de uma bênção patriarcal. Ele recebeu de Isaque e ele tem profundo desejo de passar isso para José. Todos nós conhecemos a saga que José foi tirado de casa, foi vendido para o Egito e tudo mais. Mas observe uma coisa aqui, por que ele cita isso? Ele cita a herança que ele recebeu de Abraão e a herança que ele recebeu de Isaque. E que agora ele quer derramar sobre José e quer derramar sobre Efraim e Manassés. Então, nesse texto há uma coisa interessante que eu quero que você compreenda comigo. O contexto disso. José foi para o Egito, foi vendido, se tornou governador, houve toda aquela fome e tal, e Jacó veio. A Bíblia fala que ele estava aproximadamente perto de 70, era a sua família. E ouça, os outros filhos de Jacó, se você pegar um texto antes, você vai observar que eles tinham os seus filhos já, Levi, Rubem, todos os outros tinham os seus filhos. Agora observe isso. Quando José ficou sabendo que o seu pai estava doente, ele ficou sabendo disso. Quando você vai no Egito, irmão, eles nos levam no possível lugar aonde Israel viveu, que é as terras de Gozém, uma terra farta, abençoada. Mas José não morava lá com Jacó. José, ele morava no palácio com Faraó. O status dele era um status superior até da sua família. Então ele ia lá visitar sua família, mas ele tinha o status de governador. Mas quando ele fica sabendo, olha só, quero que você preste atenção nisso, irmão, isso é muito importante. Ele já devia ter ouvido falar, ele já devia ter aprendido de que os patriarcas abençoavam os filhos e abençoavam os netos. De forma muito rápida, ele pega os 2 filhos dele e leva. A Bíblia não menciona, irmãos, que Jacó
fez uma oração, ele orou pelos filhos, por todos eles. Capítulo sequente, você vai ver Jacó que ele orou por cada um dos seus filhos. E orou de novo por José. Mas nesse momento ele vai orar por José e vai orar por Efraim e por Manassés. Uma coisa interessante, porque a palavra, ela não revela que Jacó orou pelos netos de outros. Ele orou por esses dois. E você vai ver que na sequência, esses dois vão se tornar duas tribos. Efraim e Manassés vão se tornar duas tribos. É verdade que essas duas tribos se perderam. Não se sabe exatamente como ficaram os descendentes deles. Mas a Bíblia fala em Apocalipse, lá nos 144.000 aparece a tribo de Efraim. E uma coisa interessante também, no livro de Ezequiel fala que Deus um dia vai restaurar as tribos todas. E eles se tornaram descendentes, foram dois, porque Jacó vai dizer, eles são teus filhos, mas vão ser meus. Ele deu duas porções diferentes, porque Jacó era um, José era um, mas os seus filhos receberam porções diferenciadas. Aí nós podemos entender o seguinte, esse José, ele era um homem, irmãos, que tinha revelações de Deus. E ele sabia que Jacó tinha uma bênção especial sobre a sua vida. Quando nós discernimos isso, irmãos. E é esse princípio que eu quero hoje entrar um pouco para vocês. Cada pai, cada mãe, e um filho obediente, o que ele pode trazer para si? Porque José ele não foi para longe de Jacó por desobediência. Ele foi tirado. E é por isso que no próprio texto Jacó diz, eu não tenho esperança de ver o teu rosto. Deus me deu o teu rosto e me permitiu ver os teus filhos. Agora, observe uma coisa, irmãos, que eu quero que você preste atenção, que está também no texto. Eu só estou tentando te explicar o texto para entrar no ponto que eu quero te dar. 2 vezes no texto, Jacó fala assim para José, Deus se revelou a mim lá em Luz. Foi quando ele estava indo da casa e fugiu da casa de Labão. Falou para ele em Luz. Ele cita Jacó para José. E na sequência, ele cita de novo para José. Olha, o Deus de Abraão apareceu para mim. E ele cita ainda, quero que você preste atenção nisso. E o anjo que me acompanhou, eu oro para que ele acompanhe os meninos. Então, observe aqui, irmãos, algo para a gente entender sobre a história de Israel. Israel, irmãos, é uma nação. A história da humanidade, como na Bíblia, estão registrados os fatos a essa nação. E tudo tem uma origem nessa pátria que dura até hoje. Agora, preste atenção comigo. Israel, ano passado, comemorou o ano 774. Eles comemoram a criação do universo. Agora, esse ano, eles vão comemorar 5.785. Comemoram, eles receberam uma herança desde Abraão, desde Isaac e desde Jacó. Então, se você acompanhar todo esse período, vai dar perto de 4.000 anos. Só de história de Abraão, Isaac e Jacó. O que manteve? E o que mantém Israel? Porque às vezes você olha e vê tanta coisa contra Israel, mas não consegue. Porque, irmãos, os valores que foram construídos no DNA do povo judeu são quase indestrutíveis. São quase indestrutíveis. Essas raízes, elas foram além do que a humanidade, do que o homem pode entender. Foi criado, foi alimentado, foi nutrido
Então, ao longo da história, o povo de Israel, um pai nutriu no filho, o outro nutriu no outro, e ao longo desse lastro histórico, não é só cultura religiosa, é que aqui, irmãos, tem um que segue essa nação, que um dia eles vão se dobrar também ao Messias, a Jesus, e chegasse esse evangelho até nós. Mas o que eu quero que você entenda é que essa construção no meio do povo de Israel é um ensino. Se eu quero ter uma família forte, eu tenho que prestar atenção no que se passou nessa nação, o que se passa hoje, que eles são tão fortes, eles são tão determinados, eles são tão abnegados, eles tão que não adianta, ninguém vai destruir eles. Da onde vem essa força deles? Irmãos, tem coisas que para nós parecem muito simples. Mas vamos pensar que, por causa do nosso tempo, veja uma coisa comigo. Isso, irmãos, hoje, sabe? Isso que eu vou falar para vocês é até hoje. Não quer dizer que acontece em toda a família. Não quer dizer em toda, mas acontece na maioria. Esse primeiro princípio. Esse é o primeiro. Quero que você preste muita atenção comigo. Havia uma transmissão, há uma transmissão, uma transferência, uma espiritualidade saudável, de uma fé em Deus e nas promessas de Deus. O pastor está falando para você entender. Então, quando Jacó abençoa José, depois vai abençoar os outros irmãos, e abençoa Efraim, ele está transferindo, está transmitindo uma fé em Deus, e ele está transmitindo as promessas de Deus para a próxima geração. Qual é o princípio aqui? O princípio que tem nesse DNA judaico é que eles transferem, irmãos, eles transferem para os filhos a fé deles em Deus e a fé deles nas promessas de Deus. Quem está entendendo isso aqui que o pastor está falando? Você está entendendo isso? Então, por que eu estou falando DNA? Porque DNA é as características que dão sobre o nosso ser, nossos olhos. DNA, né, do nosso corpo. Uma metáfora. DNA fala de linha a qual aparece constantemente. É aquilo que você pode ver na sequência, ou seja, algo que se repete. Então você vai pegar Abraão, ele abençoou o Isaac. Você vai pegar o Isaac abençoou o Jacó. E agora o Jacó está abençoando quem? José e Efraim e Manassés. Quem está comigo? Aula de escola bíblica hoje aqui, para você entender a essência. Então, ao longo, se você pegar e estudar, eu amo estudar a história de Israel, irmão. Estudar as famílias dos judeus, por isso, irmão, combatido. A família, ela tem origem na história do povo judeu. A família tradicional, o núcleo da família tradicional, ela nasce dessa ideia, dessa transferência. Por isso que eles criticam muito a questão da família patriarcal, baseado na família judaica. Então, o princípio qual é? Diga comigo, transferência. Diga transferência. Diga transmissão. Que? Diga de fé em Deus e nas promessas de Deus. Amém? Quem está aprendendo esse princípio hoje aqui? Então veja só, vou repetir, mas é chato. Está aprendendo. O Abraão abençoa o Isaac abençoa o Jacó, DNA, correndo, transmitindo o que Deus deu para eles, as famílias da terra através. Então, qual é o princípio aqui, irmãos? É o princípio do que eu recebi de Deus para aquele que está vindo depois de mim. Mas o princípio é esse. Você só transfere
o que você recebeu. Você só transfere o que você recebeu. Então, ele recebeu uma bênção de Abraão. Abraão teve a sua experiência com Isaac, teve a sua experiência, mas Jacó teve também a sua experiência com Deus. E quando ele chega para abençoar José e os seus filhos, ele diz: o Deus que se revelou para mim lá em Luz. Então deixa eu te falar uma coisa extraordinária, irmãos. Um dos princípios que vai na minha família, que eu vou ter uma família durante o tempo, são as experiências que eu já tive com Deus e que eu vou transferir para os meus, não a experiência, mas o princípio do que Deus se revelou na minha vida, eu vou dizer para o meu filho, para o meu neto, eu vou dizer como eu já disse para Davi, para o Joe, olha, o meu Deus esteve comigo em todas as horas, e eu quero te dizer que esse Deus, Davi, e agora para o Theo, Ele é o Deus da sua vida, e se você o buscar, Ele vai se revelar a você. O que eu estou transmitindo? Transmitindo algo, uma influência, ou algo que eu experimentei de Deus. Essa semana eu estava conversando com a Sara sentada aqui, eu digo: minha filha, você sabe que você tem um chamado pastoral? Ela diz: ah, papai. E eu disse, ela, filha, algum dia reclamou de ser pastor para você? Ela disse: não. Você tem algum trauma? Não, eu estou falando da minha vida pastoral, irmãos. Você tem algum trauma? Não, pai. Claro, às vezes ele não gosta de dizer na hora. Talvez tenha alguns. Está mais vivo a história da Sara. É os milagres que Deus fez ao longo do nosso ministério. Quando Deus apareceu, quando ninguém mais apareceu. Então, irmãos, ouça uma coisa. E a Sara, eu estou dando exemplo para hoje aqui. A Sara tem uma coisa. Às vezes, ela chega lá porque ela cuida de uma casa de acolhimento de crianças e meninas adolescentes que engravidam. E às vezes a Sara começa a contar. Eu começo a falar para filha, mas como pai a gente tenta proteger, né? É um desafio muito grande para você isso. Cuidar de adolescentes assim, e tantos bebês. Diz assim: Deus proverá, papai. Deixa eu te falar, a hora que o teu filho disser assim para você: pai, Deus proverá. Quero dizer para que você inseriu dentro dele um princípio daquilo que você experimentou. Quando você filha que vai casar, e você vai dizer assim: olha, minha filha, Deus vai preparar um esposo abençoado. Ela vai olhar para você: mamãe, você é uma mulher de fé, papai. Mas a sua fé me toca. Deixa eu te falar, irmãos. Isso é uma construção. Isso não quer dizer que filhos que passam problemas, nós não temos filhos que tropeçam. Mas isso quer dizer que aquilo que nós experimentamos, veja a vida, por isso que eu tentei chamar a tua atenção de quem foi Jacó. Ele foi um cara que teve muitos erros, mas houve um momento lá em Peniel que a vida dele começou a mudar. E ele experimentou mais de Deus. E ele, quando está chegando para José, ele está dizendo: o anjo que me livrou, o anjo que me livrou do mal, o anjo que anda comigo, vai estar contigo e vai estar com os teus filhos. Que homem cheio de fé! Ele está uma realidade do mundo espiritual. Ele está dizendo: eu tive experiências com anjos, eu tive livramento de Deus, e o mesmo Deus que me livrou, vai também te livrar, vai livrar esses meninos. O que é isso? Transferir o que eu experimentei. Irmão,
construir uma família de Deus. Ouça isso, irmão. Se você puder botar no melhor colégio, coloque. Se você puder ensinar hoje os teus filhos a buscar no mercado de trabalho espanhol, estudar alemão, faça. O mundo vai exigir dele isso. Mas o teu filho tem que ouvir de você. Meu filho, minha filha, estou falando aos pais hoje. Eu conheci Jesus. Jesus mudou a minha vida e mudou a minha vida. Poderoso para mudar a tua vida, meu filho. Ele é poderoso para estar. Querido papai, querida mamãe, ouça aqui. Ouça isso. Conte suas experiências que você tem com Deus para os seus filhos. Conte a sua experiência de conversão. Conte a sua experiência de transformação. Conte a sua experiência como Deus mudou sua vida. É o que Jacó está fazendo para José. Ele deve ter falado isso outras vezes quando era adolescente. Os seus netos estavam ouvindo. Hoje, às vezes, o Theo, ele vem e me faz algumas perguntas embaraçosas. Ele está na hora de descobrir coisas. E eu sempre estou ministrando para ele. Vou te falar, Theo. Você vai ser profeta sobre a terra. Que Deus vai te ungir de forma gloriosa. Às vezes ele sorri, ele não entende na dimensão da cabecinha dele. Mas ele disse, eu quero ser pastor nessa igreja, pai. Aleluia, sabe por quê, irmãos? Eu estou transferindo para ele um entendimento. Eu não sei se ele vai ser pastor, mas eu estou transferindo valores do que o ministério deu para mim, uma experiência com Deus. Às vezes eu faço milagres de provisão. Abra um livro para o seu filho e conte que não vai ser só a profissão dele que vai dar isso para ele, que não vai ser só a escola que vai dar isso para ele, mas o Deus dos seus pais vai e vai fazer isso na vida deles. Sabe para onde você está apontando? Para a fonte, porque eu e você passamos adversidades, lutas, enfermidades, dificuldades. Mas esse é Deus que aparece na nossa vida e nos levanta nas horas de abatimento. E isso você transfere, meu querido. Você não consegue ensinar só dizendo isso. Você transfere isso. E aí esse processo de construção. Em nome de Jesus, levanta a sua mão. Estou profetizando fortes. Vai ter famílias fortes a partir de você. Seus filhos serão fortes, digam amém. Mas diga para o seu cônjuge, vamos continuar falando das maravilhas de Deus. Que idade, a idade de Efraim e Manassés? Ninguém sabe, mas alguns dizem que já eram meninos de 12 a 13 a 14 anos. E quando eles chegam perto de Jacó, Jacó transfere isso. Porque no final, um ato profético, você não pode imaginar. Você pensa que isso talvez seja algo simples. Você botar a mão na cabeça dos seus filhos continuamente, até que Deus te mantenha aqui nessa terra. Querido, preste atenção, ouça esse ensinamento do pastor. Enquanto continua botando a mão na cabeça do teu filho e profetizando o que você crê na vida do teu filho. Mas não é só profetizar, meu filho será poderoso, será rico, será... Não é. Profetize teu filho. Profetize a vida com Deus. Profetize como Deus vai usá-lo. E profetize que ele será alguém usado na sociedade. Que ele será bem. Libere palavras proféticas. Porque ouça o que eu quero dizer para vocês, irmãos. O que nós aprendemos. Família forte, ouça isso. Terá profetas no meio dessa família. Não, esse amém está muito fraco. Toda família que se constrói forte terá profetas dentro dessa família. Constantemente você tem que estar dizendo,
essa minha filha é uma bênção. Esse meu filho é uma bênção. Ele é talentoso, ele é maravilhoso, ele é ungido de Deus, ele é guardado. Sabe por quê, meu irmão? A tua boca é uma fonte profética. A tua boca é uma fonte profética. Eu vou te dizer novamente, a tua boca é uma fonte profética. A tua boca é uma fonte profética. Você tem que olhar para esse marido, mesmo que está meio desajeitado, e dizer assim: Senhor, tu estás num processo na vida dele. Você tem que levantar a tua boca profética. Você olha para essa mulher, você tem que abrir tua boca e profetizar. Ela vai melhorar em nome de Jesus. Você tem que olhar para esse filho e você tem que declarar: pastor, e se alguma coisa der errado, não pare de profetizar o céu. Porque deu errado de uma vez, mas vai voltar em nome de Jesus. Irmãos, essa transmissão, ela vai sendo gerada. O tempo não nos permite. Eu vou ficar só nesse. Mas deixa eu te dar só um exemplo. Toda família que se constrói tem um homem forte dentro dessa família. Toda família forte tem um homem forte dentro de casa. Então, queridos homens, se levantem em nome de Jesus. Não é para levantar não assim, só simbolicamente. Se levanta da tua casa. As tuas imperfeições não falam daquilo que Deus pode fazer na tua vida. Jacó foi um cara, irmãos, do avesso. Ele foi do avesso. Mas Deus começou a trabalhar na vida dele. Deseja por exemplo, você não foi no encontro com Deus, é hora de ir para o encontro com Deus. Uma boa oportunidade para você. Ouça, irmãos. Quero falar aos homens rapidamente aqui. Muitos de nós, irmãos, não tivemos um pai que nos ensinasse a ter uma hombridade correta. Muitos de nós tivemos pais muito ausentes. Mas isso não é motivo para nós nos esconder atrás disso. Agradecermos pelo pai que tivemos e nos posicionarmos hoje com o que sabemos. Por isso nós temos uma escola de José, irmãos. Porque o processo de um desenvolvimento de um homem, irmão, nunca termina. Sabe, irmãos, eu quero terminar a minha vida. Eu disse esses dias aqui, que os meus filhos e os meus netos estejam dizendo: meu pai começou bem e vai terminar muito bem. Sabe, os teus filhos, quando olharem para você, vão dizer assim: ó, meu pai começou não tão bem, mas no processo Deus foi transformando a vida dele. Hoje eu olho para o meu pai, e o meu pai é uma pessoa diferente. Há um princípio também muito forte, irmãos, que não há tempo de falar. Toda família que se constrói forte tem uma mulher sábia. Muitas das famílias estão sendo derrotadas porque a mulher é muito tagarela. É igual uma goteira que pinga, reclama toda hora. Ministério da reclamação, da murmuração. Recebeu o dom, sei lá qual deles. Agora, irmãos, porque tem coisa que o pastor está falando, eu estou saindo até fora do contexto. Agora preste bem atenção aqui. Se reúne uma família, preste atenção nisso, irmãos. Famílias fracas falam de pessoas. Famílias fortes falam de projetos. Falam de sonhos. E bênção. O que Deus está falando? Famílias fracas ficam na mesa falando mal lá da empresa, do patrão, falando mal dos colegas de trabalho, falando mal dos irmãos de igreja. Famílias fracas. Jacó, quando está abençoando José, irmãos, ele não chega assim e diz: olha, José, eu quero te falar, o Esaú, invejoso. Ó, Manassés e Efraim. Teus filhos estão ouvindo tua conversa, querido. Não tenta ser uma espiritualidade que a tua boca te destrói, te derruba. Eles estão ouvindo tudo que você fala. Fale de projetos na sua mesa. Fale de projetos na sua sala. Profetize as coisas boas de Deus. Profetize a fé. Creia nas promessas. Para de reclamar da vida.
Quando tiver um problema, reúne todo mundo e diz assim: vamos orar, porque Deus vai agir nessa situação. Está falando. É por isso que um monte de família, irmão, tem céu cinzento sobre a sua cabeça. Está cheio de nuvem negra. Tem trovoada, mas não é da glória de Deus. É da ação de Satanás. Porque ele se reúne para debulhar reclamações e frustrações. Tem a hora, irmão, da gente abrir o coração. Dizer: eu estou abatido, estou desanimado. Não é errado não. Eu estou triste, ora por mim. Mas você foca diferente. Famílias que se constroem de forma forte, irmãos, têm conversa saudável. As conversas que estão rondando a tua casa. Ouça isso. Conversas boas atraem anjos. Conversas más atraem demônios. Murmurações atraem demônios. Famílias fracas, irmãos, ficam um competindo com o outro. Quem tem o melhor carro, não sei para quem eu vou falar isso aí, mas se liberte disso. Ah, minha irmã comprou tal coisa, meu irmão comprou tal coisa. O cunhado, querido, se liberte disso. O que é para você, saiba disso. O que Deus preparou para você é para você. Não entra nessa não. Não entra nessa não, porque a tua próxima geração não vai ser uma geração de competidores que vão competir um com o outro. Porque é normal. Quem tem mais de um filho sabe disso. Eles competem entre eles, irmãos. Eles competem. Quem tem mais o colinho da mamãe, Alice? Quem tem mais o cheirinho da mamãe? Ah, hoje o Bid veio, a mamãe fez uma comida melhor. Acontece, Alice? Claro que acontece, é normal. É em nível, irmãos. Mas é o duro quando eles começam a competir entre eles para um ferir o outro. Essas competições são naturais, porque são seres humanos. Mas uma família que está se construindo forte, irmão, ela tem espaço para perdão. Quebra-se essas competições naquelas... Ó, mamãe fez hoje o pudim do fulano. Fez a macarronada do outro. E fez o espetinho do outro, sei lá. E que final de ano, você compra uma camisa para um? Qual é a marca da camisa? Aí o cara já olha a marca da camisa, irmão. Não, mas para ele foi lá Tome, para nós foi Tombe. Tombo. Quem está entendendo isso que o pastor está falando? É, você tem dois, se prepare. Hoje você está rindo. Mas quando você está construindo uma família forte, irmãos, a motivação é que vale. Aí você dá um abração, uma família forte, ela tem espaço para o afeto espontâneo. Eu só estou relapanjando os princípios, porque agora nós vamos orar. Impor as mãos, irmãos, é um privilégio. E você dizer: esse meu filho é uma bênção. E eu declaro toda a sorte de bênção. Porque tem muita coisa que não aconteceu na tua vida, mas vai acontecer na tua posteridade. Vou dizer de novo, que muita coisa que não aconteceu na tua vida, mas vai acontecer na tua posteridade. Aí você vai ver o teu filho alcançando aquilo, você vai dizer: ei, uhul, ele chegou lá, eu não cheguei, mas ele chegou. E se ele não chegar, o neto vai chegar, e Deus vai te dar vida para celebrar, porque isso é resultado de uma construção, de uma família forte. E uma família forte, irmão. Uma família forte, ninguém vai deter nessa terra. Você vai estar velhinho, tá certo, Pedrinho, que você já está ficando velhinho igual eu, mas você vai ver assim: olha só o Tiago, cara, olha o que o Tiago, olha onde o Tiago chegou, olha como ele está pregando, pelo amor de Deus. Ai, irmãos, eu sinto a presença de Deus aqui. Nossas famílias são os nossos núcleos. Essa família foi um núcleo, se estendeu sobre toda a terra. É onde você vê um judeu. Você sabe que ele carrega um DNA de Abraão. Eles falam: nosso pai Abraão, nosso pai Isaac, nosso pai Jacó. Eles têm uma convicção, uma identidade, um DNA de que algo foi transferido. Aí nós vemos um monte de filho de Deus. Quem você é? O inimigo está se levantando. Só fala do inimigo se levantar.
Não, o diabo, irmão, vai se levantar sempre. Evangelho é isso, é luta, é pancada, é sofrimento, é guerra, é estreito, é angústia, mas também é vitória. Deus nos ajude a construir uma família nessa rocha. Aleluia. Cadê os juniores? Nós vamos encerrar hoje, irmãos. Se você ainda não fez a inscrição, olha, não tem mais 50 vagas. Corra, que as vagas já estão correndo. Só vamos levar 50 pelo modelo de encontro que nós vamos fazer. Nós só podemos levar 50. Então, desde já também falo aos apoiadores, aos ministradores. Dia 13 de abril, o pastor vai fazer uma reunião com vocês para nós treinar aqui como vamos fazer. Vai ser uma bênção. Se é algo inédito, nós vamos começar um encontro assim. E Deus vai usar muita gente lá para curar, para libertar. Vai ser top. Então, faça a sua inscrição do encontro. Eu só quero encerrar dizendo isso. Hoje o pastor também, essa semana não preguei tanto. O cara pergunta assim, criancinha: pai, nós vamos hoje para a igreja? Não, nós vamos para o parque. Irmão, não é errado você ir no parque, deixar de vir no culto para ir no parque, não é. Mas ensine uma coisa, lá no parque, nós vamos estar adorando o Senhor também. Não é errado, se eu te ensinar isso, estou te ensinando errado. Filho, hoje nós não vamos na igreja, hoje nós vamos no parque, nós vamos adorar a Deus. Se eu te ensinar isso, irmão, eu estou te ensinando errado, eu não quero te ensinar errado. Você tem que ensinar ele que o domingo é dia de adorar o Senhor. Isso cria uma raiz nele, irmãos. Agora o melhor é vir no culto primeiro e depois ir no parque. É você trazer sua família e celebrar. Nem sempre vai dar, mas priorize isso, irmãos. Você está criando memórias. Deu o vídeo aí, irmão? Então passa o vídeo aí rapidinho, mas não podemos ficar sem isso. Traz as crianças, cara, traz todas as crianças. E os pais já vão se movendo aqui das crianças. Sua criancinha estava na escola, estava no jogo, vai se movendo aqui para frente. Todos os pais, pode se levantar, irmão. Hoje vamos fazer bagunça santa aqui. Vamos assistir aqui junto. Muito protocolo, tem hora que tem que quebrar os protocolos. Onde estão as crianças? Se ajunte perto da sua filhinha, do seu filhinho. Dá um abraço já nele aí, porque bota ele perto de você, bota ele perto de você. Onde estão seus filhos? Onde estão seus filhos? Busca eles aqui. Isso, enquanto estão todos se ajeitando aqui, porque nós vamos olhar todos. Você está bem? Cadê o Alexandre? Chega aqui, Alexandre, que esse aqui já está dando tchau aqui para mim. Chega aqui agora, irmãos. Pode chegar, pode chegar. Vamos só olhar rapidamente, porque depois, irmão, nós vamos orar. Não esqueça, amanhã temos as nossas escolas. Ainda dá tempo de entrar, expansão bíblica, escola de discípulo. E agora? Escola de sou mulher, sou E dia 1º, Cinderela, ó, Cinderela aqui, Cinderela 1, Cinderela 2. Vamos ficar de pé, irmãos, porque hoje, ó, alguém tem filhos mais maduros que estão aqui? Vem junto. Tem filhos mais maduros. Pode vir, quem tem filho. Vamos fazer uma bagunça de qualquer coisa, sobe aqui, irmão. Hoje não tem protocolo, irmãos, preste atenção. Um momento como esse, que tu vai botar a mão na cabeça dele, Moisés, esse é um momento muito sério, não é simples, você tem que fazer isso várias vezes. Não é uma vez, eu só estou te ensinando. Transfira, abraça essa menina, abrace ela e diga: filha, receba o que Deus está trazendo na minha vida, receba. Pai, você tem que abraçar esse filho, receba, filho, receba. Aleluia. 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 Solta para nós aí rapidamente, filho. Apaga a luz aqui. Que tremenda graça. Olha o trabalho. Infalível amor.
Paulo, mais de 60 anos, São Paulo. Precisamos de gente para dar aula, irmão. Cuidar dessas crianças. É a nova geração, gente, que a gente tem que transferir. Olha lá. Os cursos que eles fazem. Olha lá. A sala de jogos, pedagógico, bíblico. Essa é a equipe, irmão, que nos tem ajudando. Eu posso fazer parte. Os pais dos irmãos estão por aqui? Então agora, irmãos, você tem o maior tesouro na sua mão, colocando a mão. São presentes. Gente, nenhum carro do mundo, nenhuma casa no mundo, nenhuma viagem supera isso que está aí. Porque quando você vê isso se desenvolver bem, quem tem chácara já teve aquelas árvores que você plantou com muito carinho e deu aqueles frutos maravilhosos. A hora, irmãos, que você vê os frutos nesses seus filhos, vai te dar um orgulho. Esses tempos eu falei aqui, você não sabe o orgulho que foi para mim. Eu já tinha visto o Joe pregar, a Sara pregar. Primeira vez que eu vi o Davi pregar, ele está num processo, irmão. Tem gente que ele já quer que pregue igual eu, não vai, tenha paciência com ele. Irmãos, eu me enchi de tanto orgulho. O Davi até para falar tinha dificuldade. Quando você vê os teus filhos, irmãos, fazendo algumas coisas das quais você está falando sobre ele. Daqui a pouco, Davi, essa menina vai estar fazendo lá um pudim que você gosta. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não é só o pudim, não. O dia que teu filho chegar com um presente para você, você deu presente tanto tempo na vida dele. Então, o dia que ele vai chegar, vai te dar o primeiro presente dele, que ele comprou o salário. Esses tempos, irmão, fiquei tão emocionado. O João veio me dar uma oferta. Eu sou pastor. Eu fico pensando na emoção que o pastor sentiu. O primeiro salário que o João ganhou, ele veio me dar uma oferta. Aí eu fiquei emocionado, João. Orei por você, hein? Você vai longe, cara. Você dá uma oferta no pastor. Quem está entendendo isso, irmãos? Oh, a presença. Pastor, meu filho não está aqui. Você vai orar por ele, onde ele estiver. Você é abençoador. Oh, irmão, em nome de Jesus, levanta a tua mão. Você que está aqui, põe as mãos. Põe a mão sobre a cabeça. Vai orando. Nós estamos finalizando, irmãos. Essa é a tua herança. Filhos são como flechas na aljava. Profetize sobre ele. A maior autoridade que está é você. Diga: eu abençoo essa menina, esse menino. Eu abençoo aquele que não está aqui hoje. Em nome de Jesus, onde ele estiver. Oh, que Deus o alcance com força e graça. Oh, aleluia, aleluia. Declare o que você crê sobre a vida do teu filho. Libere uma palavra sobre ele. Se eles não estão aqui, teus netos, libere, diga o nome deles. Mencione diante de Deus. Deus Todo-Poderoso,